Bom dia, alunos. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de funções de primeiro grau. Hoje, nós vamos fazer o estudo do gráfico da função do primeiro grau. Função do primeiro grau. Uma função f, que a todo x real associa um número a x mais b, com a e b reais, onde a é diferente de zero, é chamada função afim ou função do primeiro grau. A expressão é dada por f de x igual a ax mais b. Gráfico de uma função do primeiro grau. O gráfico de uma função do primeiro grau, dada pela equação f de x igual a ax mais b, é sempre uma reta. Como sabemos pelo primeiro postulado de Euclides, que para definir uma reta basta dois pontos, então, dados dois pontos A e B, nós podemos definir uma reta. Então, para a construção do gráfico de uma função do primeiro grau, basta a gente definir dois pontos no plano cartesiano. Vejamos um exemplo. Vamos construir o gráfico da função f de x igual a 2x menos 3. Em primeiro, podemos construir uma tabela, na qual iremos atribuir dois valores distintos para x, e fazendo y igual a f de x, como segue na tabela, vamos calcular o valor de y, e assim podemos montar o par ordenado. Então, vejamos. Para x igual a menos 1 e x igual a 2. Para x igual a menos 1, substituindo x na expressão, nós temos que y igual a menos 5. Então, montamos o par ordenado, menos 1, menos 5. Para x igual a 2, substituindo 2 na expressão, temos que y igual a 1. Assim, temos o par ordenado, 2, 1. Finalmente, com os dois pontos encontrados, podemos construir o gráfico da função y igual a 2x menos 3. Então, a gente marca o primeiro ponto, o segundo ponto, e traçamos o gráfico da reta. Vamos agora verificar o que ocorre com uma função do primeiro grau alterando os valores de a e b. Vejamos o gráfico y igual a 4x menos 1. Então, eu vou montar a tabela, vou colocar dois valores diferentes para x. Eu escolhi dessa vez menos 1 e 1. Substituindo menos 1, eu tenho 4 vezes menos 1 dá menos 4 menos 1, menos 5. Então, eu tenho o ponto menos 1, menos 5. Para x igual a 1, 4 vezes 1, 4, menos 1, 3. Então, eu tenho o ponto 1, 3. Marcando esses dois pontos, menos 1, menos 5 e 1 e 3, eu encontro o gráfico abaixo. Agora vamos para a função y igual a 3x menos 1. Escolhi os valores para x menos 1 e para x igual a 1. Calculando, eu tenho 3 vezes menos 1, menos 4. Então, eu monto o ponto menos 1, menos 4. Para x igual a 1, 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. Então, monto o ponto 1, 2. Traçando a seguir o gráfico, eu encontro... Podemos constatar que o coeficiente A, chamado coeficiente angular, ele influencia na inclinação da reta e, por consequência, a função y é crescente quando o coeficiente A é maior que zero. E a função y é decrescente quando o coeficiente A é menor que zero. Então, se A é menor que zero, a função é decrescente. Se A é maior que zero, a função é crescente. Vejamos o exemplo da função y igual a 3x menos 2. Vou colocar agora os valores 0 e 1. Para x igual a 0, 3 vezes 0, menos 2, menos 2. Então, eu vou marcar o ponto 0, menos 2. Para x igual a 1, 3 vezes 1, menos 1, 2. Então, eu vou marcar o ponto 1, 2. E assim eu construo o gráfico da reta y igual a 3x menos 2.
Exercícios resolvidos. Exercício 1. Construir o gráfico da função de R em R definida por y igual a 4x menos 2. Atribuímos inicialmente os valores 0 e 2 para a variável x e construímos uma tabela para encontrar os valores de y. Então, eu vou montar a tabela x, y igual a 4x menos 2 e vou calcular os pares ordenados x e y. Para x igual a 0, eu obtenho o valor menos 2. Para x igual a 2, eu obtenho o valor 6. Então, eu vou marcar no gráfico os pontos 0, menos 2 e 2. Com os pontos determinados, construímos assim o gráfico da função. Marcados os pontos, construímos o gráfico da função y igual a 4x menos 2. Exercício 2. Construir o gráfico da função de R em R definida por menos 2x mais 3. Vamos atribuir os valores 0 e 3 para a variável x e montar a tabela. Então, montamos a tabela x, y e o par x e y é o que nós vamos calcular. Vamos atribuir os valores de x, 0 e 3. Para x igual a 0, y igual a 3. Para x igual a 3, y igual a menos 3. Então, vamos marcar os pontos 0, 3, 3 e menos 3. Esses pontos vão determinar o gráfico da função y igual a menos 2x mais. Marcamos os pontos. Determinamos o gráfico da função anterior. Outro exemplo. Obter a equação da reta que passa pelos pontos P, menos 1, 3 e Q, 2, 2. Esse exercício é diferente dos anteriores. Nesse exercício, eu quero qual é a equação da reta. Nos exercícios anteriores, era dada a função e eu tinha que calcular 2 pontos para obter o gráfico. Nesse, é dado 2 pontos e eu quero obter qual é a função. Para determinar a equação da reta, ou função do primeiro grau, nós precisamos encontrar os valores de a e b. Assim, substituiremos na forma y igual a ax mais b os valores das coordenadas do ponto P e Q. Portanto, para o ponto P, eu tenho x é menos 1 e y é 3. Então, no lugar de x da fórmula y igual a ax mais b, eu vou colocar menos 1. E no lugar de y, eu vou colocar 3. Então, temos a expressão 3 vezes a vezes menos 1 mais b. Portanto, menos a mais b igual a 3. Essa será a minha primeira equação do sistema. Substituindo agora os valores x e y do ponto Q. No lugar de x eu vou colocar 2 e no lugar de y eu também vou colocar 2. Terei a equação 2a mais b igual a 2. Então, eu tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas. A primeira equação é menos a mais b igual a 3. A segunda equação é 2a mais b igual a 2. Então, esse sistema tem duas equações e duas incógnitas. Resolvendo o sistema. Menos a mais b, eu vou isolar a variável b. Então, b igual a 3 mais a. Vou substituir o valor de b na segunda equação. 2a mais b, que no caso eu vou substituir, vai ficar 3 mais a igual a 2. Então, agora eu vou resolver essa equação. 2a mais a igual a 2 menos 3. 3a igual a menos 1. A igual a menos 1/3. Então, já tenho o meu primeiro valor, que é a igual a menos 3. Agora, eu vou retornar e substituir e achar o valor de b. Como b é 3 mais a, então b é igual a 3 mais menos 1/3. Cuidado com o sinal. Então, b vai ser 9 menos 1 sobre 3, b igual a 8/3.
Então, eu já tenho os valores de A e B. Então, eu posso substituir na expressão y igual a ax mais b e achar a minha equação da reta, ou a função do primeiro grau. Dessa forma, y igual a menos x mais 8 sobre 3. Para concluir a aula de hoje, eu deixo os exercícios para vocês. Segue um arquivo em PDF com os exercícios sobre gráfico da função afim, para serem feitos no caderno. Eles não são para serem entregues, são para serem feitos. Na próxima aula eu vou corrigir.